Bom dia, Fabiano, bom dia, Rogério, e bom dia a você que está nos acompanhando. A sustentabilidade está definitivamente enraizada no nosso agronegócio. Isso porque o agro é cada vez mais 4.0, apoiado em tecnologia, conectividade, saúde pública e sim sustentabilidade. O produtor rural é cada vez mais amigo do meio ambiente. Na região do Mato Piba, por exemplo, que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, lá no Mato Piba, os produtores rurais preservam cerca de 20 milhões de hectares. Se a gente pegar o Brasil todo, esse número de preservação chega a 200 milhões de hectares. Veja que número impressionante! O produtor rural brasileiro preserva cerca de 200 milhões de hectares. Se a gente for lá no Mato Grosso, estudo recente aponta que somente 1% dos produtores rurais brasileiros praticam, infelizmente, desmatamento. Apenas 1%. Vejam a preocupação do produtor rural. E tudo isso é apoiado em um rigoroso Código Florestal, Lei 12651. O artigo 41, por exemplo, estabelece boas práticas de produção e com certeza incentiva aí a adotar questões ambientais. Agora, eu pergunto para o Rogério. Rogério, você acredita que a nova geração de produtores rurais, essa sucessão familiar vibrante que a gente tem, incentiva cada vez mais a sustentabilidade? Tá aí, Rogério, pergunta do Rodrigo Capella. Excelente pergunta, Rodrigo Capella. Obrigado aí pela participação. Cara, eu vou falar por mim, né? Eu cresci no meio de avós, né? Meus avós, meus pais, né? Fazendo um modelo de agricultura que para eles era sustentável. E existia um programa de governo, né? O Procerrado, vários programas aí que foi feito aí no passado, que falavam pro produtor, vai lá e desmata. Vai lá e desmata porque a gente precisa produzir alimento. O país nosso saiu de importador de alimento, que importava tudo, para um maior exportador, um dos maiores exportadores do mundo hoje, né? Nós somos o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja, um dos maiores de milho, de carne bovina, de frango, de um monte, uma série de frutas, de laranja, de um monte de coisa. Então, naquela época, era necessário fazer isso, né? Muitas das pessoas que apontam o dedo e criticam o agricultor, o agronegócio do Brasil, não entendem que lá atrás foi feito um esforço para o país sair da extrema dependência de importar alimento para exportador de alimento. E era necessário desmatar, era necessário fazer os campos de cultivo. E isso era incentivado pelos governos. Inclusive, se você não desmatasse, você perdia a área, você era obrigado a desmatar. Tinha governos estaduais aqui de Goiás que te davam um maquinário, te davam as esteiras, a coisa, e você entrava com óleo diesel ou vice-versa. Então, isso era feito. E não tinha regra, você tem que desmatar, deixar tantos metros na beira do rio, na beira das encostas. Não, era desmate, tinha que desmatar e produzir, e tinha incentivo, tinha dinheiro, tinha tudo isso, né? Lembra, quem não se lembra do plante que o João garante, né? Isso era sustentável para eles e isso que trouxe a gente até hoje, trouxe o nosso país de não ser um país importador, um país pobre, né, para um país rico hoje, que produz e exporta para mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo todo, né? Então, hoje, eu vendo o que o meu pai fez, o que meus avós fez, eu não tenho como falar que ele foi injusto, que ele destruiu o meio ambiente, ou que ele fez isso e fez aquilo. Não, era a necessidade da época, era o que era para ser feito. Mas o agricultor de hoje, falo por mim, falo das próximas gerações, não é que ele é mais consciente, que hoje já está pronto, já foi feito aquele serviço, o grosso do serviço lá atrás de desmatar as áreas, de abrir. Hoje o produtor não tem necessidade, praticamente zero de desmatamento, de abrir novas áreas. Hoje tem milhões de hectares aí de pastagens degradadas, que é onde a soja, o milho, a agricultura, a pecuária está avançando. É isso que a gente tem que pensar. E a nova geração é muito mais, não é que ela é muito mais consciente, ela tem muito mais acesso à informação. Que tipo de informação meu pai tinha há 40 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás? Nenhuma.
Não tinha informação nenhuma, tinha informação do governo, faz isso que eu te pago, que eu te compro, que eu te dou o insumo, que eu te dou o financiamento. Era esse o modelo de informação que existia. Nós não podemos falar que não temos informações hoje, a gente tem muita informação. Então é usar essa informação. E a gente já está com a área consolidada, depende de muito pouca abertura, tem um código florestal, como você mesmo falou, Rodrigo, extremamente rígido, e dentro desse código florestal, dentro da legalidade, dentro do bioma, de cada bioma você pode desmatar. No nosso caso, 20%, no caso do Cerradão aí, da Bahia, do Maranhão, de outros locais aí no Piauí, 35%, e na Amazônia, 80% você tem que deixar preservado. Então é isso, a gente tem um código muito rigoroso e é muito injusto o que se fala no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas dentro do Brasil falam muita besteira em relação a isso, né? Então, o agricultor que está vindo hoje, a minha geração e a próxima geração vai fazer o que já está pronto, o que já está explicado. Olha, você tem que manter isso, tem que preservar as nascentes, tem que deixar as encostas dos morros e tal, e está no código. Então, basta seguir, está muito mais fácil, né? Então, hoje a gente tem plena consciência de que o meio ambiente, de que o clima, a gente é muito dependente do clima. Então, quanto mais a gente preservar as matas, as nascentes, as águas, melhor para nós. Então, assim, essa geração tem muito mais conhecimento, tem muito mais informação para fazer a coisa certa. Se fizer errado, é porque a pessoa não quer cumprir realmente as regras. Mas eu falo que a agricultura de hoje e a agricultura do futuro é muito mais consciente pelo conhecimento adquirido, pelas regras que já estão postas. Simples assim.